Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso caderno 3 e nós veremos os conteúdos dos capítulos 1 e 2. Então vamos começar com o capítulo 1, que traz o uso de to e de enough, o uso de whose e o uso dos pronomes possessivos. Observe que esses conteúdos eles já foram estudados. A gente vai relembrar, se você não estiver lembrando desses conteúdos, a gente vai aprender, ok? Então, vamos lá. To vem antes de adjetivos ou de advérbios e expressa a ideia de que algo é mais do que o suficiente, né? Ou necessário. Então, a gente pode também traduzir o to como demais. I can't go out because I am not turned. Eu não vou sair porque eu estou cansada demais. Então, traz essa ideia de exagero, ok? O enough, ele vem antes de substantivo e após adjetivo ou advérbio e expressa a ideia de que algo é suficiente ou se apresenta na quantidade necessária. Então, você tem duas opções. Ou você analisa ele por esse lado, o to como demais, como exagerado, o enough como suficiente. Ou você também pode estar observando na frase o substantivo, né? Se vem antes de um substantivo ou após um adjetivo, um advérbio. Se no caso do uso de to, ele vem antes de um adjetivo ou de um advérbio, isso aí cabe a você. Então, você tem essas duas formas de estar identificando quando utilizar o to ou o enough, ok? Próximo. O whose ele vai ser utilizado em frase interrogativa e ele traz essa ideia de posse. Então, é quando eu quero saber a quem pertence um determinado objeto. Por exemplo, who car is this? De quem é aquele carro? De quem é este, né? Que diz este. De quem é este carro? Este carro pertence a Marta. Ele é dela. Então, whose book are these? De quem são aqueles livros? Aqueles livros pertencem a John. Então, quando eu quero saber a quem pertence um determinado objeto, tá? Eu utilizo o pronome whose, tá? Próximo. Aqui nós temos nesta tabela o uso de alguns pronomes. Pronome sujeito, né, que traz esse nome porque substitui o sujeito da frase. Temos também aqui nesse segundo quadrinho os pronomes adjetivos, que eles vão ser utilizados antes de um substantivo, né? Pronome possessivo adjetivo vem antes de um substantivo, tá? E os pronomes possessivos, eles vão substituir o substantivo. Então, sempre que na frase você tiver um substantivo, você vai utilizar pronome adjetivo. Sempre que você não tiver substantivo, você vai utilizar pronome possessivo, tá? Essa é a dica mais importante. Observe o exemplo. This is my computer. Este é meu computador. Então, como é que você vai identificar qual pronome utilizar? Se utiliza nessa frase my ou utiliza mine. Você não tem o nome computador? Computador tem função de substantivo. Então, se vem antes de um substantivo, você vai usar pronome adjetivo, tá? Que a gente chama de pronome adjetivo possessivo, mas para ficar mais claro, a gente vai chamar esse de pronome adjetivo, que não deixa de ser possessivo, e esse de pronome possessivo, tá bom? Então, observe novamente. My foi usado antes de um substantivo. E nessa outra frase, this is mine. Este computador é meu. It's mine. Ele é meu. Ele é meu. Ele quem? O computador. Então, ficou faltando aqui o substantivo. Então, no caso aqui, eu usei mine porque está substituindo o substantivo, né? Que não apareceu na frase, ok? Então, repetindo. Sempre que você tiver um substantivo, você vai usar pronome adjetivo. E sempre que não tiver, você vai usar o pronome possessivo, que ele tem função de substituir o substantivo da frase, ok? E no capítulo 2, nós vamos ver o uso de some, de any,
de no e de ever, ok? Então, vamos lá. Some geralmente é usado em frases afirmativas. Por que ele vai utilizar essa palavra geralmente? Porque você vai ver, no decorrer da explicação, que vai ter muita exceção. Tem momentos que você vai poder utilizar na afirmativa, mas tem momentos que você não vai poder. Então, geralmente, quase que na maioria das vezes, o some vai ser usado em frases afirmativas. Vamos observar o exemplo. I need some money to buy a new dress. Eu necessito de algum dinheiro para comprar um vestido novo. Então, frase afirmativa, eu vou utilizar o some, ok? Próximo. Só que some também pode ser usado em frases interrogativas. Também vai ser utilizado em perguntas, né? Mas só que com o sentido de convidar ou de oferecer ou de dar sugestão, ok? Exemplo, observem aqui o exemplo. Do you want some chocolate cake? Você quer, né? Você deseja, gostaria de algum bolo de chocolate? Aí a pessoa respondeu, a small piece, please. Um pedaço pequeno, por favor. Então, aqui ele está fazendo uma oferta, né? Quando ele estiver dando a ideia de convite, ofertando ou dando a ideia de sugestão, na forma interrogativa, você também vai poder utilizar o some. E o N? O N ele vai ser utilizado em frases negativas e em frases interrogativas, ok? Então, exemplo. Primeiro exemplo que ele te deu. Did you buy any good book? Você comprou alguns livros bons ou alguns bons livros? Então, se eu tenho uma frase interrogativa, eu vou usar N. E aqui eu neguei. Não, eu não comprei nenhum. Então, se eu tenho uma frase negativa, eu vou usar N também. Então, repetindo, frases afirmativas, some. Frases interrogativas e negativa, N. Só, exceção, se você tiver uma frase interrogativa, né, pergunta, se você tiver uma interrogativa onde você está sugerindo, convidando, aí você deixa de usar o N, que ele é usado para interrogar, e passa a usar some, ok? Próximo. Em alguns casos, N pode ser usado em frases afirmativas, porque você viu lá no início que na afirmativa a gente usa N. Só que caso você tenha uma afirmação no sentido de qualquer, só um minutinho, se você tiver uma afirmativa no sentido de qualquer, você passa a usar N em vez de some. Any children can I learn to play music instrument? Qualquer criança pode aprender a tocar um instrumento musical. Então, essa frase é afirmativa. Você deixou de usar o some, passou a usar N, porque ela traz essa ideia de qualquer, ok? E, geralmente, quando ela traz a ideia de qualquer, ela vem no início da frase, não é sempre, tá? O outro momento que você vai poder utilizar o N é em sentenças com palavras de sentido negativo, como por exemplo, never, rarely, seldom, tá? E aí nós temos aqui esses exemplos. He rarely bring any money in his wallet. Ele raramente, dificilmente traz dinheiro na carteira dele. Então, traz a ideia de negativo, de negação, mesmo sem ter partícula not. Aí, nesse caso, você também vai usar N, tá? Porque não é negativa com not, mas traz partícula, né? Traz uma palavra que traz essa ideia de negação. E no segundo exemplo, nós temos she never asked for any help. Ela nunca pede, né, por ajuda. Também traz a ideia de negação, mesmo sem ter partícula not, mas nós temos palavras que trazem essa ideia de negação. Por isso eu vou utilizar também N. Próximo. Usamos no geralmente em sentenças
afirmativa, mas com sentido de negação. Então, quando a frase ela não tem partícula not, mas ela traz a ideia de negação, aí você passa a usar o no. E o no, gente, nunca vai ser utilizado quando você já tem partícula not. Se você tiver a partícula not na frase, você só vai poder utilizar N. O no, ele traz a ideia de negação, mas ele só se torna, a frase só se torna negativa quando você utiliza o próprio who, ok? Ó, exemplo. We have no time. Nós não temos nenhum tempo, né? Não temos nenhum tempo livre. É como se ele quisesse dizer isso. Então, nós vamos usar o no porque traz essa ideia de negação, mas não tem partícula not, ok? E ever. Ever é usado para expressar a ideia de todo ou de toda. Exemplo, every woman of the office got a flower today. Toda mulher do escritório ganhou, recebeu flores hoje. E a letra B, a frequência com que algo acontece. Nesse sentido, a gente também vai utilizar o ever. You have test every week. Nós temos teste, né, toda semana. Então, quando trouxer essa ideia de frequência, de que uma ação acontece muito frequentemente, a gente usa ever, ok? E a gente finaliza assim. Eu espero que tenha ficado claro. E qualquer dúvida a gente vai tirar na aula online, mais tarde na plataforma Plural. Um abraço e fiquem bem.